palavras cruzadas. Olá, Pedro. Voltámos à, Olá. à fase inicial. Nós os dois fazemos as palavras cruzadas. Por vezes acontece, não é? Éramos para ser três, mas devido a um contratempo, vamos ser os dois a fazer e recordar os velhos tempos iniciais das palavras cruzadas, em que fazíamos os dois as Os palavras dois. cruzadas. Antes de passar a lição, fazer aqui o pontapé de saída, já que estamos numa altura de Euro e de futebol, fazer aqui um pontapé de saída à nossa lição. Começar pelo título, que são os eventos finais da Terra, e nada melhor do que começarmos pelo verso áureo. O verso áureo encontra-se em Provérbios 23, 23 e diz o seguinte: compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Uhum. Pedro, esta semana vamos estudar aqui os eventos finais da Terra, vamos tocar num outro aspecto que nos deixa apreensivos, com medo, e às vezes temos aquela, como é que é dizer, aquela reação à avestruz de pôr a cabeça debaixo da terra e deixar passar e nem quero ouvir falar. E depois logo se vê. Quando chegar à altura, depois vejo o que é que vai acontecer. O que é que achaste da lição desta semana? Bom, o que é que eu acho? Eu fico um bocadinho ambivalente quando estudamos estes temas do tempo do fim, nestes eventos finais da história da humanidade, e, pelo menos nesta fase da Terra, porque efetivamente acho que aquilo que nós necessitamos é ter uma relação com Deus, uma comunhão com Deus diária, o estudo da sua palavra, a oração, e é isto que nos vai conduzir a uma maior proximidade com Deus, e isso vai fazer com que nós possamos aceitar a salvação que Cristo nos oferece. E, portanto, isto chega, digamos assim. Claro. E por um lado deixava-me contente com esta parte, mas depois a Bíblia descreve o que é que vai acontecer, como é que vai acontecer. Temos o Espírito de Profecia, também nos dá luzes sobre isto que vai acontecer, e portanto não há motivo para nós sermos apanhados prevenidos ou não termos uma noção de como as coisas vão acontecer. E se Deus, na sua palavra, entendeu que era importante nós temos esta informação, este conhecimento, acho que nós também devemos encará-los com a seriedade, mas com a tranquilidade que vem e com a paz que vem de termos uma boa relação com Deus, não é? Aqui, logo na introdução, a lição A diz história, né? É isso que quis dizer, não é? que nós, no fundo, o que Jesus quer é que nós possamos passar, se estivermos vivos nesta altura da história da humanidade, por esta tempestade, com a certeza da sua presença e com a certeza das suas instruções e de como nós nos devemos... Este exemplo é bom, isso que estavas a dizer, este exemplo é bom por causa mesmo da situação da tempestade e das dificuldades do próprio caminho. Mas tu teres o mapa antigamente, hoje em dia teres o teu GPS que te orienta e que te guia para o caminho mais curto ou o melhor caminho, independente das condições que possam estar lá fora, é fundamental para que tu possas chegar a bom porto. Não é? E eu acho que hoje em dia nós sabemos esse caminho e nós sabemos essas instruções vão ser fulcrais para o final. Porque vai decidir se realmente é aquele caminho. Porque nós, quantas vezes é que já não te aconteceu estar tu num caminho, num carro, e o GPS mandar-te e tu dizes, epá, não, mas eu acho que por aqui é melhor. E tu vais pela tua vontade. Geralmente corre mal. Exatamente, geralmente corre mal. Ou perdes, ou o caminho é mais longo, ou vais apanhar trânsito. É como tu dizes, geralmente corre mal. E esta analogia que a lição faz, acho muito interessante, porque é mesmo isto que nos vai acontecer no final dos tempos. Mas isto leva-nos a que nós tenhamos uma lealdade a Deus e à palavra de Deus brutal, não é? A lição, ainda voltando um bocadinho atrás, Sim, diz. O principal propósito de Jesus é
garantir que chegamos a casa, ok? E, portanto, estas Claro. instruções são úteis, são fundamentais para que nós possamos chegar a casa, ok? Não é viver com medo É claro que ficamos ansiosos quando Claro. falamos sobre estas eventuais dificuldades que podemos passar, mas ter a certeza da presença de Deus, e isso pode fazer a diferença. E aqui surge isto que tu estavas a falar, que é a lealdade a Deus e à sua palavra. É impossível nós não só passarmos por momentos difíceis no final da história da humanidade sem a certeza e a solidez da palavra de Deus nas nossas vidas, como hoje em dia. Se nós não tivermos a nossa vida bem alicerçada na palavra de Deus, as dificuldades vão ser muito piores. Vamos ter muito mais dificuldade em enfrentar as situações difíceis, em ouvir a voz de Deus, em consultar a palavra de Deus para sermos orientados, para podermos tomar decisões sob influência do Espírito Santo. E, portanto, por isso é que eu acho que há uma expressão na genética que eu gosto muito, que é: nós temos uns genes que se chamam housekeeping genes, que são aqueles que estão sempre a trabalhar para manter a célula a funcionar. É o base. Sem aquilo, a célula morre, mas aquilo é a rotina do dia a dia, digamos, da célula. E nós, para sermos cristãos, para estarmos perto de Cristo, a base é o estudo da palavra e a oração e a comunhão e a adoração com Deus. E, portanto, isso tem que estar garantido. E é isso que nos vai permitir depois conseguir enfrentar estes momentos, estes acontecimentos difíceis que estão descritos e que podem acontecer no nosso tempo de vida ou não sabemos, não é? Não sabemos. Há aqui duas frases muito interessantes na lição. Começo pela primeira, que diz assim: Satanás emprega todos os artifícios possíveis para impedir os homens de obter um conhecimento da Bíblia. E depois, mais em baixo, a lição vai utilizar uma palavra que é contrafação. E contrafação, acho que todos nós já passámos por isso nos nossos dias. Quando nós não dominamos uma determinada temática, um tema, um objeto, nós sermos enganados muito mais facilmente. É muito mais fácil, aliás, nós sermos enganados. Quando nós, por exemplo, aqueles especialistas em relógios, em que vão ver se o relógio é verdadeiro, se é uma contrafação, se não é, só é possível eles identificarem se é original ou se não é original, se souberem todas as características do próprio relógio. É, não é? Quem diz relógio diz a roupa, diz o que é que seja. E a lição vai mesmo dizer que a contrafação vai parecer tão verdadeira que vai ser impossível distinguir sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Isto leva-nos a perceber que realmente nós sabemos o que é que vai acontecer. Nós temos a certeza daquilo que está escrito, vai ser fundamental para nós percebermos se é verdadeiro ou se é falso. Eu, quando estava a estudar a lição, também sentia que mesmo para nós também sermos influenciados pelo Espírito Santo, também temos de ter esta comunhão. E mesmo que tu não... Exatamente. Se estiveres na dúvida perante alguma situação, o que é que o Espírito Santo, se tiver as portas abertas no teu coração para poder atuar e tu o convidares para ele atuar regularmente e constantemente, para que tu vais nessa altura ser mais facilmente guiado, orientado nos momentos de dúvida e nos momentos de aperto e de indecisão. E isso, a leitura da palavra de Deus vai nos transformando e vai nos guiando e vai nos abrindo as portas do coração, transformando o nosso coração para que o Espírito Santo também possa trabalhar e nos possa guiar e ajudar nesta nossa vida, neste nosso percurso, não é? É isso, é mesmo isso. E isso depois leva-nos a um tema de selos, de sinais, como é que é dizer, de marcas que nos assusta, ou que se calhar eu já cresci a ouvir menos, se calhar, do que tu cresceste. Quando tu cresceste, se calhar o medo era maior, o medo da religião, o medo desta parte da Bíblia era maior do que aquilo que eu
que eu cresci, já os meus filhos, calhar, e a tua filha já cresceram de uma maneira diferente, que é o selo de Deus, a marca da besta, estes símbolos que para nós parecem uma coisa, o que é isto? Mas calhar convém percebermos ao início, não é? O que é que acontecia antigamente? Não é? Nos tempos antigos a lição até fala disso. Os selos serviam para quê? Portanto, tinha que haver, em primeiro lugar, o nome do proprietário, não é? Exatamente. Que ia constar do selo, o seu título, se era um rei, se era um governador, se era o que era, não é? Quem ele era. E depois, digamos, o seu território. Imagina, rei Bruno I de a Quinta do Anjo. Exatamente. Tal e qual. Governador. Para identificar. E tu identificavas. E tudo o que levasse esse selo, não é? Permitia, imagina, um salvo-conduto em que ninguém pode passar. Tu mostras o teu documento, tens aquela autorização, faz favor, passar, não é? Isto acontecia quando eu ia trabalhar na altura da pandemia, em que os carros encostavam todos, e eu mostrava o meu cartão do trabalho e pode passar, pode passar. Não tinha que parar. Portanto, havia aqui uma marca e a Bíblia usa muito esta questão do selo para haver uma marca que distingue, não é? E aqui, é verdade o que tu dizes, eu acho que esta nova geração olha para isto de uma maneira completamente diferente do que a geração dos meus pais olhava. Eu costumo dizer que há uns anos atrás, eu já digo isto, que era o evangelho do medo, pregava-se o medo, que íamos ser perseguidos e que íamos ser perseguidos por esta ou por aquela região, por aquele movimento, e era muito esta luta entre, isto é que era apresentado. Digamos que, pelo menos eu na minha infância, na minha adolescência, não ouvia pregar muito sobre a graça, nem pregar muito sobre o amor de Deus, como uma parte principal, digamos assim, ou com o ênfase com que é dado hoje em dia. Era muito esta questão, vivíamos num país católico, muito fechado, até há poucos anos atrás, quase que não podia haver igrejas adventistas, tinha que haver uma autorização especial, portanto, as coisas eram muito complicadas. Hoje em dia o mundo é completamente diferente. Há aquilo que até há vários autores que chamam de uma modernidade líquida, ou seja, tudo é adaptável, tudo é moldável, e é difícil, num contexto destes de grande flexibilidade e de grande falta de verdades absolutas, quer dizer, não, é difícil as pessoas dizerem que existem verdades absolutas, portanto tudo é relativo, digamos assim. De repente aparecer uma coisa dicotómica, ou tens um selo ou tens o outro. E não há meio termos, não há terceira via aqui, não há outra hipótese, e isto é muito estranho, digamos, para o pensamento moderno, para o pensamento destas novas gerações. É muito drástico, não é? É. Mas se nós formos a ver, vai ao encontro daquilo que nós sabemos que acontece na Bíblia, que não há, ou é preto, ou é branco, ou é quente, ou é frio, não há morno, não é? E aquilo que tu dizes, ou tem um selo, ou não tem, ou é de um lado, ou do outro. E antes de avançar só para ir de um lado ou do outro, a lição neste dia, nomeadamente na segunda-feira, faz uma pergunta parece muito simples, mas que é fundamental, que é por que motivo é que a fidelidade diária a Deus é a chave para estarmos preparados para quando chegar a crise final. Eu acho que isto é básico, parece básico, é pergunta simples, o problema é depois nós realmente aplicarmos isto, mas é isto, é simples. É isso mesmo. É simples. Eu sinceramente, é claro que estou atento aos acontecimentos. Por exemplo, eu há uns meses atrás achava que a questão de uma lei dominical seria muito complicada por causa do povo judeu, por exemplo. Tinha uma grande aceitação e digamos, uma grande aliança com os Estados Unidos, e que isso dificultaria, por exemplo, a imposição de um movimento mundial em que impusesse de alguma forma a guarda do domingo.
nestas últimas semanas, a pressão sobre Israel, por exemplo, por causa desta guerra, na faixa de Gaza e tudo mais, mudou completamente. Até nos próprios Estados Unidos, há grandes franjas da sociedade que não apoiam Israel. E, portanto, isto quase em poucos meses, esta visão do mundo alterou-se completamente. E a lição fala também disso, quando foi o Covid, quando foi a Covid, pandemia, sim, ali só fala isso à frente, sim. não é? De um Acho dia que, para o outro. E o 11 de exatamente, acho que nós setembro, tivemos... o mundo, É o isso, mundo com esta o mundo mudou. globalização muda de um dia para o outro rapidamente. A guerra na Ucrânia, o 11 de setembro, sei lá, de um momento para o outro as coisas alteram-se muito e rapidamente. E, portanto, a palavra de Deus apresenta estas circunstâncias, esta selagem, ou seja, esta identificação de quem se identifica com Deus e quem não se identifica. Seja, é interessante esta variante, não é? Com Deus só dá se tu for uma escolha. Exatamente. Enquanto que tu podes dizer assim, eu não quero optar. Já estás a optar pelo outro lado. Eu não quero optar por lado nenhum, tu estás a optar pelo lado... Aqui eu não vou responder não entra. Não. Não é? O deixares em branco... Entra para o lado... Isto é como deixar em nos branco, entras exames, para não o é? lado oposto. Se deixas Porque em nós branco, entramos aqui... não isso conta. mesmo, porque nós entramos aqui na parte do quem adoramos, né? Se adoramos ao Criador ou se adoramos à besta, e a lição depois fala muito nisso. Há outro aspecto muito importante que é a situação do sábado, né? É um sinal tremendo que nós vimos que desde o início e que faz parte da criação e, portanto, é algo que Satanás, desde o início, que o principal objetivo é destruir o sábado, porque é um ponto fulcral na nossa ligação com Deus, e nós sabemos isso, e é muito importante nós percebermos que isto não é assim tão simples. Eu acho que o sábado é brutal nesse aspecto de sermos fiéis ou não a Deus no agora para depois, mais tarde, não achas? Eu como... eu, devido ao meu trabalho, a relação com o sábado, eu não estou à espera de nenhuma lei dominical para ser perseguido. Eu tive problemas durante muitos... Tu és perseguido há 30 anos, se calhar, 30 e poucos. Sim, quase, por aí. Quase, sim, não é? Porque na faculdade, como já trabalhava por turnos nos estágios, aí também já comecei a ter problemas. Portanto, a perseguir. E todos os meses, sempre que saía o horário, eu tinha que perceber, porque ninguém aceitava que eu não trabalhasse ao sábado e compensasse essas horas no outro dia da semana, num serviço que funcionava 24 horas por dia, e isto era-me dito claramente que não iria ser feito. E durante muitos anos eu tive que, todos os meses, tentar trocar os meus turnos para poder não trabalhar ao sábado. E, felizmente, até hoje eu já trabalho há muito, há muitos anos. Não vou dizer. Já trabalho há muitos anos e consegui sempre, umas vezes com muita amargura e muito ansiedade por ser à última da hora que conseguia resolver as coisas, mas Deus sempre foi orientando, e tive períodos muito interessantes em que eram os meus colegas que me ligavam para dizer, olha, eu faço esse turno no sábado e tu fazes outro, e as coisas eram assim, mas esta perseguição sempre aconteceu. E esta minha ambivalência vem também de outra coisa. Como o povo de Israel e outras histórias que nós sabemos, sempre que nós estamos à espera de sinais para confirmar coisas, é mau, corre mal. O povo de Israel estava sempre a pedir sinais, e mais sinais, e mais sinais, e mais sinais. E não tiveram sinais. Mas não foi isso que fez a diferença. Pois os judeus, Cristo fazia sinais, fazia milagres, fazia tudo e mais alguma coisa. Dizia claramente, eu sou o Messias. Estamos nesta altura. E eles, mas dá-nos um sinal, mas dá-nos um sinal, mas dá-nos um sinal. Não é pelos sinais. Os sinais podem ter um papel positivo quando eu olho e digo, olha, está confirmado, confirma-se. Agora, se eu estou à espera do sinal para fortalecer a minha fé, para tomar decisão... Ou para arrancar, para começar a fazer, não é? Então não, aí esquece. Não. Até mesmo em termos... nós tivemos, se
calhar, na minha altura, tivemos ali uma fase, na minha geração, tivemos a fase ali do 11 de setembro, que foi assim um sinal tremendo, eu recordo perfeitamente das pessoas dizerem que ia ser o fim, e começou ali o terrorismo que não se ouvia falar, de terrorismo. Há bem pouco tempo tivemos, e a lição fala disso, do Covid. Uma coisa que extraordinária é que uma semana antes te dissessem que o mundo iria parar, eu não vou dizer transformar, que se dissessem que o mundo iria parar, não é Portugal, não é um conselho, não, o mundo inteiro iria parar, tu e eu e todos nós iríamos dizer que era quê? Impossível. É uma loucura, isso é impossível. É uma loucura, é impossível. E o que aconteceu? Parou. Num dia para o outro, o mundo parou. Sem que estás preparado, parou. E o que é que tivemos que fazer? Tivemos que nos adaptar, tivemos que perceber que realmente havia um novo mundo, uma nova realidade que veio para ficar, não a pandemia, mas as consequências dessa pandemia. Seja físicas, seja económicas, financeiras, a maneira como se trabalha hoje em dia, tudo mudou desde a pandemia. E é nós realmente percebermos que, por muito difícil que seja, nós temos que, se calhar, aquele sinal vai ser difícil, ou que vamos estar à espera, e quando chegar, eu depois tenho tempo para arrancar e começar, se calhar não vamos ter tempo. Porque a pandemia foi no instante. A lição fala disso, e tu és mais novo do que eu, mas eu ainda me lembro da altura em que não havia internet. Ok? Eu também, eu também. E tu também, mas o mundo era completamente diferente, quer dizer, uma notícia que acontecia, imagina, em Israel, demorava tempo a chegar cá, não era agora tu, ao segundo, ao minuto, tens as notícias e tens a opinião e tens toda a gente, todo o mundo envolvido. Tu estás a saber notícia quando está a acontecer. Está a acontecer. É uma coisa incrível. E isso transforma muito as coisas, não é? E para o bem e para o mal, digamos assim, porque podemos também usar esta tecnologia para fazer chegar, digamos que o poder de Pentecostes foi de uma determinada maneira, o poder da chuva saródia agora exatamente, de outra. Não é? É isso mesmo. É porque há uma diferença nas duas chuvas e nós aqui com 5 minutos de lição que temos é muito complicado abordar conseguir exatamente, abordar estes temas todos. Mas há uma diferença nessas duas chuvas, não é? Uma era mais, caía no outono e era para germinar a semente, e a seródia, que era a outra, caía na primavera, que era para quê? Para amadurecer a seara, pronto. Fazendo aqui uma diferença, uma era no tempo em que não havia aquecimento global. Exatamente. Isto era no tempo em que as estações eram bem definidas, o clima estava bem definido e que não havia estas condições, estas alterações climáticas que hoje em dia nós temos. Bem visto. E avançando assim para a parte final da lição, vamos entrar na parte do alto clamor. Não é? O que é que tens a dizer sobre esta parte da lição? Eu acho que, assim como houve aquele poder extraordinário que não é humano, não é? Que foi dado por Deus aos discípulos, 120 homens que em pouco tempo conseguiram transformar o mundo, sem internet nem nada, quer dizer, sendo perseguidos e à medida que fugiam, ir falando e criando igrejas e por aí fora, e em pouco tempo chegaram a todo o mundo conhecido. Neste final, no tempo da chuva saródia, no tempo do fim, em que Cristo se vai aproximando, também vai haver um derramamento especial, um poder especial, para que possa haver este último apelo à humanidade para que possa decidir, no fundo, não é? Entre ou o lado de Deus ou o lado de Satanás. Eu acho que Satanás usa toda e qualquer estratégia para afastar a pessoa de Deus. Se for uma luta religiosa, é uma luta religiosa. Se for uma luta económica, é uma luta económica. Se for uma coisa sem qualquer conotação com religião, não interessa. Se for o dinheiro, se for o poder, se for a sexualidade... A política, exato, é o que for. E mais, há outro aspecto que eu te queria dizer. Utiliza, mas com uma maneira, e aqui temos que tirar o chapéu, uma maneira subtil e com uma inteligência brutal. Para o mal, mas brutal. Ou seja, a maneira como te atinge não é a mesma como me atinge. Ou como atinge outra pessoa.
não é? Uhum. Que pode dizer menos, mas é personalidade lento. Epá, Bruno, estás a falhar, meu. Bruno, espera aí, estás a falhar. O som está. O som, eu depois corto um bocadinho para trás. Também falta para aí 3 minutos, mas estás a falhar, bué. Não sei se eu estou auricular. Já. Agora estás. Ouve-se muito. A ti agora estava a ouvir com o Tatadão, agora o Pedro não. Fala lá. Agora Não, parou. eras tu, Bruno. Eras tu, estava a ouvir. Não só ouvia. Agora já não está. Agora está bom, agora está bom. Continua, quando tens Não, continuado? mas eu estou a ouvir Está bem. fixe. Já Está me deixo. fixe. Bem, Então vá. vai aí, Depois vai aí. corto, não te preocupes. Está bem, tranquilo. Mais 2 minutos, né? Já, vá. É tão personalizado, não é? Porque para ti, por exemplo, a política pode dizer mais, pode afetar mais as tuas emoções, a mim pode ser as finanças, pode ser, enfim, tanta coisa que é incrível e nós temos que perceber isto, é que não é a mesma maneira que nos ataca, que nos afasta de Deus. E só para dar aquela chega daquilo que tu estavas a dizer, não é? Que são, nós às vezes achamos, ok, isto é igual para todos, vai ser uma coisa. E não é? Depende. Não é. Temos países com culturas tão diferentes em que essa perseguição e essa diferença se pode manifestar de maneira tão diferente que, no fundo, lá está, voltamos sempre àquilo. O importante é aquela base da comunhão com Deus e da oração e da adoração ao verdadeiro Deus. Há um versículo, eu sei que nós estamos a chegar ao fim, que sempre que eu falo disto, ou sempre que eu estudo os eventos finais, o tempo do fim, Apocalipse, há sempre um versículo que me vem à cabeça, que no meio desta tensão ou desta ansiedade que estas profecias, que estes acontecimentos que vêm descritos nos podem provocar, há um versículo que Jesus, nas palavras de Jesus, que diz: por causa dos escolhidos, estes tempos serão abreviados. Pronto, ok. É isto. Pode ser difícil, podemos perder a nossa vida, podemos passar por dificuldades, mas estes tempos serão abreviados, não serão anos, provavelmente. Ou Deus vai intervir de alguma maneira para que, digamos, nós já vencemos. E não podemos esquecer isso. E, portanto, Deus vai intervir em nosso apoio. Alguns poderão adormecer antes da vinda de Cristo, outros continuarão. Não sabemos se será na nossa geração ou se daqui a 100 anos, não sabemos. Mas sabemos uma coisa, que Deus promete estar presente, promete guiar-nos e que esses dias vão ser abreviados. E pelo amor que Ele tem pela humanidade e também por aqueles que aceitaram o seu sacrifício. E isto deve-nos, de alguma maneira, confortar nesta ansiedade de olhar para selos, perseguições, não poder comprar, não poder vender, como é que vamos sobreviver, como é que vamos fazer a nossa vida. O desconhecimento assusta-nos muito, não é? Assusta muito, não é? Sabermos como é que vai ser, cria sempre alguma ansiedade da nossa parte. E recordando um bocadinho da altura do Covid, se tu fores a reparar, se dissessem que aquilo iria acontecer, nós não iríamos estar preparados. O que é certo é que, durante a pandemia, nós tivemos que nos adaptar à nova realidade e é um bocado isso. Nós o desconhecimento, algo que é desconhecido, assusta-nos bastante. Mas, neste caso, não nos devemos deixar levar por, como tu dizias ao início, o evangelho do medo. Nos assustar. Não, devemos perceber que se Deus é um Deus de amor e nós acreditamos nisso, que o tempo é curto, não vai ser. Nós temos que ter uma noção, é que nós só vamos suportar aquilo que conseguimos. Está prometido. Portanto, é nós percebermos que realmente se aquilo vai acontecer e quando for acontecer é porque Deus sabe e tem a certeza que nós conseguimos suportar aquele momento. E importante, e eu concluo aqui da minha parte, e depois tu conclues, é de nós realmente, como tu dizes, e nós fazemos palavras cruzadas há muito tempo. Já fizemos várias vezes, mas
se alguém fosse fazer um resumo das nossas palavras cruzadas, ia bater sempre, ou ia dizer que nós, em 90% das palavras cruzadas, nós dizemos o quê? Isto resume-se aqui a comunhão diária com Deus. Ter tempo para Deus, ler, conhecer a sua palavra e aplicar em prática. Isto nada mais nada menos que é uma relação próxima de um amigo, próximo de um verdadeiro irmão que está ali nos bons e maus momentos e que só pelo olhar conhece e sabe o que é que essa pessoa precisa. E acho que é isso que nós precisamos, diz Pedro, para concluirmos. E é essa comunhão diária que nos pode ajudar a perceber quão poderoso é o nosso Deus. Quando, por exemplo, olhamos para o Pentecostes e vemos aquele poder extraordinário de homens, alguns provavelmente não saberiam escrever todos, claro. Outros não tinham tido nenhuma instrução e de repente conseguem pregar em diferentes línguas, em levar a palavra de Deus, o sacrifício de Cristo a todo o mundo conhecido. Então, é este o Deus que está ao nosso lado, que promete caminhar connosco, que nos promete defender, que nos promete proteger. Isto não significa que não vamos passar por dificuldades, claro que vamos passar, ou que não vamos adormecer antes de Cristo voltar, verdade, mas temos que ter os olhos postos na vitória final, e essa já está garantida pelo sacrifício de Cristo. E os outros, este clamor, se nós nos deixarmos transformar pelo Espírito Santo, esse é que vai ser o testemunho e esse é que vai ser o poder transformador do mundo, para que as pessoas possam ver o que é ser cristão e qual é o que implica escolher um ou outro lado. Que nós possamos ser todos elementos no exército, digamos, de Jesus nesta luta pela verdade contra o erro, não é? Sem dúvida, mas de maneira de nós concluímos as nossas palavras cruzadas, o tempo não nos permite abordarmos mais temas, mas também é um chamariz para que todos possam ler a lição, estudar a lição, para que possamos aprender todos juntos. Despeço-me, marcamos encontro para a próxima, não sei se será só contigo, nós dois, ou com mais alguém, mas certamente será sempre bom para poder partilhar estes momentos contigo e com as pessoas que nos veem e que nos ouvem. Até à próxima e um abraço a todos. Um abraço.